Conheça os tipos de ansiedade. Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Eu sou psicóloga, trabalho há mais de 15 anos ajudando pessoas a reduzirem sintomas de ansiedade e pânico. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de ansiedade. Você conhece os tipos de ansiedade? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, a ansiedade faz parte da vida da maioria das pessoas, né? O problema é quando ela está disfuncional. Então, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de ansiedade para que a gente entenda melhor e aprenda a lidar com eles. Certo? Então, nós vamos falar sobre ansiedade generalizada. O que seria isso? A ansiedade generalizada, ela é caracterizada como uma preocupação excessiva, persistente em relação a diversas áreas da vida. Por exemplo, trabalho, família, finanças, saúde. Então, aquela pessoa extremamente preocupada. Muitos ainda falam assim, parece que eu já nasci preocupada, porque a pessoa é extremamente preocupada com tudo. Então, a pessoa que é acometida pela ansiedade generalizada, ela sofre porque muitas vezes ela sente dificuldade em controlar os pensamentos ruminativos, aqueles pensamentos que deixam ela extremamente preocupada e ela fica num looping infinito. E esse looping vai gerando o quê? Sintomas físicos no corpo, como tensão muscular, insônia. Geralmente ela está associada, a ansiedade generalizada, a uma inquietação, nenhum lugar tá bom. Isso gera uma sensação de tensão, de estar no limite, esgotamento físico e mental. A pessoa se sente muito cansada. Você sabia que ficar preocupada gera muita energia, gasta muita energia? E essa energia faz a pessoa se sentir esgotada, sensação de exaustão, de estar no limite. Por isso que acaba a pessoa ficando mais irritada, apresenta essa tensão muscular, dores nas costas, nos ombros, né? E pode desenvolver, talvez, um problema com relação ao sono. Eu vou deixar como sugestão, aqui no card, um vídeo, as 6 formas de aliviar a ansiedade para te ajudar a lidar melhor com a ansiedade. Temos também um outro tipo de ansiedade que é o transtorno do pânico. Ele se manifesta através de ataques súbitos de ansiedade, de medo intenso, acompanhados por sintomas físicos muito fortes, muito intensos. E às vezes vem sem aviso prévio, aí vem palpitação, sudorese, falta de ar, angústia, dor no peito, tremor, onda de calor e de frio. São vários os sintomas que acontecem num ataque de pânico. Então, esses ataques de pânico, eles ocorrem sem aviso prévio e muitas vezes levando a pessoa a começar a evitar lugares, porque, eu não quero ir em tal lugar porque eu passei mal, eu tive uma crise, e ela começa a atrapalhar no dia a dia, porque começa a restringir o comportamento, a pessoa começa a limitar a si mesma. Por quê? Porque ela tem medo de, se ela for novamente àquele lugar, ela pode ter uma crise. Eu vou deixar como sugestão aqui no link da descrição o meu curso que se chama Ansiedade Zero. Ele é um tratamento natural para te ajudar a reduzir a ansiedade. O treinamento Ansiedade Zero, ele vai te ajudar a lidar com sintomas de ansiedade e pânico. Bom, existe também a ansiedade social. O que seria a ansiedade social? Pode ser similar à fobia social. São sinônimos, porque é caracterizado pelo medo excessivo de situações sociais. Então, levando a pessoa a evitar as interações sociais, é o medo do julgamento, o medo do que o outro está pensando, né? E isso vai trazendo muitos prejuízos na vida da pessoa. Então, quem sofre desse tipo de ansiedade, muitas vezes ela tem um receio de ser julgado, avaliado negativamente pela outra pessoa. E por isso ela vai limitando o próprio comportamento. Tem também a agorafobia. Você já ouviu falar sobre a agorafobia? A agorafobia está relacionada ao transtorno de ansiedade que envolve um medo intenso a situações ou lugares que podem ser difícil escapar. Então, por exemplo, eu vou no shopping, lugares que tem um aglomerado de pessoas, a pessoa fica com receio, um medo de que se ela se expor a uma situação dessa, e se ela tiver uma crise, vai ser difícil ela sair daquele lugar, é difícil o acesso, é difícil se alguém não conseguir chegar a ela para ajudar. Então, isso faz com que ela evite locais públicos, transportes, ônibus que estão lotados. Então a pessoa começa a evitar essas situações onde tem aglomerado de pessoas ou o acesso difícil caso ela tenha uma crise. Então a pessoa começa a evitar as situações, tá certo? E é muito comum a pessoa começar a evitar lugares públicos, ela tem medo de perder o controle nesses locais específicos, aí começa a ter uma dependência excessiva de outras pessoas para saírem. Então quem tem
Por exemplo, o pânico pode ter também agorafobia. Não necessariamente tem agorafobia, mas pode desenvolver, dependendo o quanto que tá. Esses sintomas estão tão fortes, porque a interpretação vai fazer a diferença. Se a pessoa tem muito medo dos sintomas, a tendência dela é o que? Evitar. Porque na ansiedade elevada, a pessoa tem uma tendência a querer evitar situações que causam ansiedade. E por conta disso, ela começa a falar não para tudo. Uma outra ansiedade que nós vamos falar agora é a ansiedade de separação. Você conhece? Ansiedade de separação é mais comum em crianças, mas acontece com adultos também, eu vou falar um pouquinho. Mas ela se caracteriza, na criança ela se caracteriza como um medo intenso, irracional, de separar das pessoas que são significativas para ela. Por exemplo, os pais, ela tem medo dos amigos mais próximos, isso pode levar a reações, a sensações de angústia, quando ela está separada dessas pessoas, dessas figuras importantes. Aí os sintomas mais comuns são choro excessivo ao se separar, então, por exemplo, quando vai para a escola, né? Choro excessivo ao se separar dessas figuras importantes, preocupação constante com a segurança daquela pessoa ausente, se recusa a ficar sozinha. E em adultos, o que acontece? A separação não é exclusiva, a transtorno de ansiedade de separação não é exclusivo só para crianças, mas em adultos ela se manifesta também como esse medo intenso e irracional, só que de se afastar de pessoas significativas, parceiros, familiares, amigos próximos, mas essa condição ela pode impactar significativamente nos relacionamentos e na qualidade de vida. Aí a pessoa pode desenvolver, na fase adulta, pode desenvolver angústia antecipatória, nossa, eu vou ter que sair, a pessoa já fica sofrendo por antecipação. Então, uma preocupação constante sobre a possibilidade de se separar daquela pessoa querida, mesmo que seja por um período curtinho, mas já vem aquela catastrofização na cabeça, na mente da pessoa. Vem os sintomas físicos, que é o que? A pessoa começa a experimentar esses sintomas físicos no corpo, por exemplo, palpitação, sudorese, náusea, tremor. Por quê? Porque tá se aproximando aquela separação, mesmo que seja momentânea. E também tem a evitação a atividades sociais. Então, a tendência, a pessoa evitar situações sociais, compromissos, atividades que envolvam a ausência daquela pessoa que é importante para ela. Então, na parte, quando a gente pensa na ansiedade de separação no adulto, olha quanta diferença. Tem ansiedade, angústia antecipatória, sintomas físicos, tem a evitação das atividades sociais e tem a dependência emocional. Por quê? É o desenvolvimento de uma dependência excessiva, buscando o quê? Constantemente a presença daquela pessoa que faz você se sentir seguro. Aí aquela pessoa vira uma referência para você, porque na verdade você colocou toda a sua confiança no outro e não colocou em você. E isso é um comportamento de segurança que impede a pessoa de melhorar da ansiedade. Então é importante a gente entender que na ansiedade de separação tem esses sintomas, né? E tem essas diferenças da criança para o adulto. É importante a gente falar também que a ansiedade é uma condição tratável, busque tratamento. Quando que eu sei que eu tenho que procurar tratamento? Quando a ansiedade ela passou do limite, ela começa a me prejudicar. Porque a ansiedade em si, ela não é um problema. O problema é quando ela está alterada e eu começo a evitar situações, eu começo a ficar extremamente preocupada, eu começo a mudar a minha rotina por conta daquele evento, porque me causa insegurança e ansiedade elevada. Então é importante a gente entender que se isso está acontecendo comigo, é um indício de eu procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, um médico para me ajudar a lidar melhor com isso. Então, a ajuda profissional ela é fundamental. Por isso que eu vou deixar aqui, como eu já falei na descrição do vídeo, o meu treinamento Ansiedade Zero, porque ele traz a terapia cognitivo-comportamental para te ajudar, é um tratamento natural para te ajudar a lidar melhor com a ansiedade e reduzir os sintomas físicos, reduzir os sintomas causados pela ansiedade disfuncional, tá certo? Agora coloca aqui para mim nos comentários, compartilha como que foi para você, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se fez sentido para você, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!